tema do TCC foi fatores motivacionais no futebol feminino. Desde muito nova eu sempre fui apaixonada pelo futebol. E eu descobri que eu tinha uma vocação nessa área, né? Por conta do futebol mesmo. Porque eu lembro que a minha primeira experiência, assim, foi muito nova quando eu vi uma menina sendo, tipo, os meninos caçoando dela, porque ela não conseguia acertar. E aí porque eu fazia escolinha, eu falei, olha, o seu pé de apoio está muito torto, você precisa direcionar ele, aí você chuta. Ela acertou e ela tipo, ficou muito feliz. E aí teve uma inspetora que falou, você leva jeito para isso. E aí eu falei, mano, por que não tornar isso uma profissão? Inicialmente, quando eu cheguei na faculdade, o meu objetivo era trabalhar com futebol feminino. Só que aí a gente entra no ponto da motivação mesmo. Eu sempre fui muito, sabe, sempre tiveram pessoas me colocando para baixo quando eu dizia isso. Ah, você quer trabalhar com futebol? Em que área mesmo? Ah, e não é por isso que eu não estou fazendo essa área hoje. Eu sou professora de escolar. Não é por conta disso. Eu acho que, tipo, se eu tivesse vivenciado, tipo, eu poderia seguir isso como carreira. Mas, naquele momento, quando eu escolhi esse tema, eu tava com muito isso na cabeça, de tipo, meu, por que me desmotivam tanto para fazer o que eu quero fazer, sabe? E eu comecei a fazer estágio em escola e eu vi esse cenário sendo reproduzindo várias e várias vezes e eu falei, meu TCC vai ser sobre isso. Agora, com a cabeça que eu tenho, eu enxergo muita coisa. Naquela época, eu só via artigos científicos, outras pessoas comentando. Eu não tinha a cabeça que eu tenho agora, porque eu vivo isso todo dia. Eu vejo que em alguns lugares as meninas elas gostam. Por quê? Porque tem divulgação, até mesmo da prefeitura, tem campeonato, tem incentivo. E, enfim, muitas coisas elas me trouxeram para esse tema. Até mesmo a questão de pessoal, sabe? Porque quando eu era mais nova eu queria muito ser jogadora. Então é um compilado de coisas que me chegaram a esse tema por uma questão de eu querer entender, sabe? O que leva uma menina a não gostar do futebol? O que leva ela a gostar? Porque às vezes, eu vou usar meu caso como exemplo, eu nunca fui incentivada a jogar bola, pelo contrário. Eu não tinha apoio da minha família, eu não tinha apoio dentro da escola. Como que eu fui parar? Eu quis entender, tipo, por que eu estou jogando esse esporte? O que me faz? Então, a gente vê, tipo, fatores motivacionais. Eu entendo hoje. Tem pessoas que pegam um xingamento, que pegam um impedimento e elas transformam em possibilidades. Eu vi aquilo como, eu quero provar que eles estão errados. Eu quero, tipo, estar nesse meio, eu quero mostrar que eu sou boa também. Mas tem meninas, a grande maioria, que não vê isso como uma possibilidade. Então a gente não pode ver um ser humano como, ela conseguiu, então por que você não está lá? Então é muito complicado. Eu vejo, hoje em dia, o futebol feminino com uma ascensão bem grande, mas nem sempre foi assim, você sabe disso. A gente jogou junta, né? E a gente jogava junta, só que, tipo, eles pegavam, aí, não dá pra fazer esse amistoso porque vai machucar. Aí não vai dar pra fazer esse amistoso porque é muito longe. Meu, eles já pegaram um ônibus com os moleques e foram. Qual que vai ser? Tipo, se não tiver, pelo menos vocês tentaram. Então, hoje, tem bastante divulgação, o futebol feminino tá, só que, mano, precisa de muito ainda. Precisa de apoio, tanto interno, dentro, quanto externo, da mídia, enfim, divulgação de todo mundo. A família, eu acho que é o apoio que mais é fundamental na vida da atleta. Porque, olha só, você conhece alguma jogadora que se tornou, que foi muito longe sem a família apoiando? Você conhece alguma?
bem poucas, né? Lá de trás tiveram, mas poucas. Hoje, as meninas estão tendo muito apoio da família. Eu não tive da minha. E eu tenho um exemplo aqui para contar para vocês, para você, no caso, de uma aluna minha que eu já tinha comentado com você em algum momento. Ela era muito boa no futebol e eu tinha mandado uma peneira para ela. E aí ela falou, vou. Ela passou na primeira fase e ela ia para a segunda fase, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque os pais não conseguiram levar ela. Não conseguiram levá-la, ela trocou de escola e ela acabou parando de jogar. Uma menina que tinha um potencial, que eu conheço, eu sei, tipo, menina que é habilidosa, eu identifico assim, eu falo, você não pode. E agora que ela mudou de escola, como que eu vou conversar com ela? Quem que vai ser o profissional que vai estar conversando com ela sobre esse talento que ela tem? Porque é nítido que ela pode ser uma atleta, mas quem vai falar isso? Então eu acho que a família, ela tem um papel fundamental. Se não tiver apoio do pai e da mãe, não vai para frente. E se for, vai ter algum dedo no meio, porque alguma figura de alguma pessoa vai estar ali. Por exemplo, pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser, enfim. Eu acho que o papel da família nesse começo, presenciando, vivendo, na minha experiência com crianças, com adolescentes, eu vejo que isso é muito importante. O profissional de educação física, ele é acomodado, principalmente os professores de escola. Eles não querem ver o aluno dele prosperar, eles querem só receber. E nessa área que a gente nem recebe tanto, o que eu vou levar para a minha vida com isso? Sabe, é muito bom, muito legal você ver, tipo, comentar, olha, a minha aluna ela foi para as Olimpíadas. Seria uma honra dizer isso. Eu quero chegar um dia e falar, olha, essa aluna, eu trabalhei com ela, ela foi para as Olimpíadas. É isso. No geral, assim, eu acho que o grande desafio não está nem na questão do nosso público, tá da pessoa mesmo. O profissional de educação física, ele não incentiva os alunos dele. Eu acho que não tem muito o que dizer, porque, sabe, se eu tivesse o apoio dos meus pais, eu acho que eu com certeza estaria, mano, de verdade, eu não tenho a mente fechada, eu estaria jogando em algum clube. Porque se eu tivesse apoio desde cedo mesmo, porque eu já fui proibida pelos meus pais por jogar, porque isso é uma coisa que ele julgava de menino. Eu nasci em 99, futebol ele não era tão bem visto ainda. Então, sabe, isso é uma das maiores frustrações da minha vida. Eu sou muito realizada na minha profissão, só que teve um momento que eu fui para o Centro Olímpico e eu me vi naquele campo que eu fiz peneira um dia e eu comecei a chorar. Porque eu lembrei daquele momento que, tipo, que parecia que tudo fazia sentido. E do nada, é isso. Você vai querer ser responsável por uma frustração da sua filha? Tipo, eu falo isso pro meu pai hoje, ele fala, poxa filha, eu devia ter, você é realmente muito boa. E quando ele começou a me apoiar, já era tarde demais. Eu já estava na faculdade, eu já estava jogando pela faculdade. Então, eu acho que o apoio é fundamental. Apoia,